Glória a Deus, louvado seja Deus. Um bom dia, mais uma vez, uma transmissão trazendo a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Deus tem uma palavra de direcionamento, de resposta para mim e para a sua vida, que está no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos todos aqueles que estarão entrando, estará conosco, para assim, com um coração quebrantado, um coração como a terra fértil, receber a boa semente, para assim frutificar para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus, que Deus nos conceda bênçãos recalcadas, sacudida transbordante, de forma abundante sobre a nossa vida, de uma forma especial nesse momento, nesse dia. Não sei que horário você vai estar assistindo, estar ouvindo a palavra de Deus, ter acesso aí para você saborear a palavra de Deus, para você mastigar e degustar, ingerindo tudo que o Senhor está nos entregando, cada alimento para a glória de Deus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo 1 adiante, iremos indo, lendo, ouvindo a palavra de Deus, na dispensação do Espírito Santo de Deus. Que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, que seríamos, né? Que seríamos de nós, o adversário da nossa alma nos teria engolido vivos. Então, a graça nos alcançou e Deus nos deu misericórdia, nos deu graça e aqui estamos. Na dispensação do Espírito Santo de Deus, a ser direcionados, não por nós mesmos, por nossas vontades, não pela força humana, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E a palavra do Senhor diz: houve um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou
abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que estão entrando, que irão entrar nessa transmissão. Kézia, Vitória, Zeca, Lia, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Amados, o Senhor vem a nós nesse momento a trazer sobre a história de Ana. Ana, que era casada com o Eucana. Como Ana não podia ter filhos, Eucana teve Penina por sua mulher para dar filhos a ele, para prosseguir a sua descendência. E Penina teve filhos e filhas. E Ana que recebia uma parte excelente de Eucana, porque ele amava Ana. Eucana amava Ana. Por isso ele dava uma parte excelente a ela, mais do que a Penina, porque Eucana amava a Ana e tinha Penina como uma mulher para lhe dar filhos. Ana não tinha filhos, mas esse é o detalhe. Por que Ana não tinha filhos? Está no versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 1. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus fechou a madre de Ana. Deus fechou a porta para Ana. E é assim que Deus faz, muitas vezes na minha e na sua vida.
Deus fecha a porta. Deus impede algo de recebermos por alguns momentos, por algum tempo, de vivermos por algum momento, por algum tempo. Porque tem um propósito. Entenda isso. Quando Deus fecha a porta na minha e na sua vida, quando as coisas acontecem aí, talvez você se sente assim como Ana, entristecido. Talvez você possa se sentir afrontado. Porque aqui, no versículo 6, a palavra do Senhor diz que a sua competidora, a Penina, de forma excessiva, de uma forma extrema, contínua, irritava a Ana para embravecer, deixar ela irada, nervosa, sair do controle. Porque é assim que Deus permite muitas vezes o inimigo usar de pessoas e situações para nos tirar a paz, para nos deixar irados, nervosos, irritados, cansados, magoados, sem forças, desanimados. Penina ficava excessivamente irritando Ana, porque Ana não podia gerar filhos e Penina tinha filhos e vários filhos. Ana chorava. E de ano em ano, quando Eucana subia à casa do Senhor, Ana chega chorando e não come. E Eucana, seu marido, disse para ela: Ana, por que você chora? Por que você está chorando? Por que você não está comendo? Por que tá assim seu coração? Por que você está desse jeito, triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Ou seja, eu te amo, Ana. Eu te dou de uma porção excelente, eu te dou o melhor. Eu amo você, eu cuido de você, eu te dou carinho, te dou atenção. Você não tem filhos, mas você tem eu. Só Deus sabe o que estava no coração de Ana. Só Deus sabe o que Ana estava sentindo. Aquele vazio que estava em Ana, aquela falta, aquilo que ela precisava, a sua necessidade. Porque por mais que a pessoa seja íntima de você, por mais que você convive com ela debaixo do mesmo teto, ela não vai entender você, o que está aí dentro. Ela pode até compreender algumas coisas sim, mas ela não vai sentir o que você está sentindo. Mas Deus, Ele sente, Ele sabe. E Ele vê. E Ele se lembra de quando nós temos alguma atitude, quando nós tomamos uma atitude. Deus, Ele se lembra, assim como Ele se lembrou de Ana. Ana se levantou, depois que comeram e beberam lá em Siló, e Eli estava ali. Eli estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, e Ana estava ali, com amargura de alma, triste, se sentindo ali afrontada, como sempre. Tempo, passa dia ali, afrontando Ana, a Penina se levantando contra Ana,
com filhos ali. Eu tenho filhos, você não tem. E debochando, né? Talvez pensando assim, ela nunca vai ter filhos. Ana nunca vai gerar. Eu gerei. Eu sou. Eu posso. Eu recebi primeiro. Eu tenho cargo melhor. Eu tô à frente. E ela imaginou que... Ela não imaginou o que poderia vir, o que poderia acontecer. Por isso que a palavra do Senhor ela diz que Deus abate os exaltados. Deus abate os soberbos, porém Ele dá graça aos humildes. Continua sendo humilde. Continua na humildade. Se talvez você estava fazendo o papel de Penina, irritando alguém. Talvez você estava aí fazendo o papel de Penina, afrontando, irritando alguém, porque você tem, ou fazendo ameaças, ou jogando indireta. Talvez você estava aí fazendo picuinha, ou humilhando alguém, ou se tem alguém aí te humilhando, se tem pessoas aí debochando, ou fazendo com que você se entristeça, dizendo que você não é nada, que você não vai ser nada, que você não vai ter nada, que você não vai conseguir, você não vai prosseguir, que teu filho não vai ser salvo, que você não vai ser salvo, que você não vai conseguir vencer esse pecado, que você não vai conseguir vencer esse vício, que você não vai conseguir vencer essa sua fraqueza. Talvez tenha pessoas aí debochando, rindo, tentando te irritar. Talvez o adversário da nossa alma tenha usado aí dos seus meios ou até mesmo para falar na tua mente, lançar setas no teu pensamento, para tentar te irritar, tentar te desanimar, para você desistir de pedir, de perseverar. Para você se conformar com essa situação, com essa porta fechada. Para você se conformar. Ah, você não vai ter filhos? Se conforma, para. Esquece isso, esquece. Abandona. Seu filho já está nas drogas, esquece, abandona. Esquece, para de orar, para de buscar, para de perseverar. Não faça campanha, não tome atitudes mais. Esquece. Entregue isso daí e esquece. Vai. Como diz, chuta o balde, segue o seu rumo. Mas não. Ana, mesmo com amargura de alma, orando ao Senhor e chorando de forma abundante, chorando muito. Era muito sofrimento. Ana estava sofrendo demais. Ana estava sofrendo demais. Mas ela tomou uma atitude. Ela acreditou. Ela perseverou. Ela não abandonou o seu sonho. Aquilo que estava fechado diante dela. Ela não se conformou com aquilo. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para viver a qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Foi Deus que fechou a porta para Ana. Foi Deus que saiu amado de Ana. Mas a vontade de Deus soberana
nos faz, quando nós o buscamos, Ele nos faz prosseguir, nos faz perseverar, não nos deixa desfalecer no meio do caminho. E Ana, mesmo naquela situação de amargura, sabe quando você tá assim, se sentindo o menor, se sentindo numa situação que você olha assim, não tem o que fazer. Você olha para o lado, não tem ninguém que pode te ajudar. Você olha, tem pessoas aí, mas eles não podem fazer por você. Você olha aí, tem pessoas aí do seu lado que te ama, que te dá as coisas, que faz as coisas por você, mas ela não pode fazer aquela porta se abrir, que só Deus pode. E Ana entende isso e ela ora a Deus. Um coração quebrantado. Como a palavra de Deus diz, que Deus ele não rejeita, Ele não despreza um coração quebrantado, um espírito contrito. E a Bíblia diz no versículo 11, 1 Samuel, capítulo 1. E Ana votou um voto. Ela dizia: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, um filho homem. Ao Senhor eu darei ele por todos os dias da vida dele, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E aqui no versículo 12 a palavra do Senhor diz que Ana perseverou em orar perante o Senhor. Ela continuou. Ela acreditou, ela não desistiu do seu sonho, porque era um sonho, era um projeto de Deus. Ela não desistiu. Mesmo talvez aí você esteja vivendo situações adversas, não desista. Mesmo que tenha pessoas aí decretando o teu final, dizendo que você não vai ter, você não vai conseguir, que Deus não vai abrir essa porta. Mesmo que tenha pessoas aí decretando o teu final, mesmo que tenha pessoas aí o próprio inimigo lançando na sua mente que não vai dar certo, que não vai prosperar, Deus não vai se lembrar de você, porque você é incapaz, você não tem capacidade para isso. Ela tem, você não. Ela tem filhos, você não. Ela consegue, você não. Ela tem mais estudo, você não. Ela tem um cargo melhor que você e você não. E ela começa a te humilhar, ela te humilha, se sentindo a melhor pelo que ela tem. Tem pessoas que se sentem melhor pelo que tem. Talvez pelo filho, pela filha, pelos filhos, talvez pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelo cargo, pelo emprego, pela função. Talvez ela se sente melhor pelo que ela recebeu. Talvez uma homenagem. E ela se sente melhor que você. E se ensoberbece. Diminui você. Diminui.
Paz do Senhor, Eliana, Lucilene, Wendy, Deus abençoe, Solange, Alcione. E tem pessoas que aí se sentem melhor, quer diminuir você, despreza você, deboche de você. Talvez tenha pessoas aí que nem falam nada, mas com aquele olhar de deboche, um olhar que te diminui. Porque às vezes um gesto, ele fala mais que palavras. Um olhar, ele fala mais do que palavras. E talvez você esteja vivendo isso. Mas a Bíblia diz que o coração alegre ele formoseia o rosto. Talvez aquele rosto que está olhando para você e fazendo uma cara de desprezo, demonstrando ali naquela face uma cara de rejeição, para te humilhar, te diminuir. É ela exalando o que está dentro dela. Ela está demonstrando o que ela é, o que está no seu coração. Penina, ela demonstrava o que tinha nela. Com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas afrontas, com seu deboche. E Ana, na sua humildade, na sua humilhação ali, perante o Senhor. Olha só, não tinha filhos. Deus tinha cerrado a madre de Ana, mas Ana não desistiu. Ana perseverou, Ana continuou, ela acreditou. Por isso a necessidade de você perseverar, continuar, acreditar. Não desanime, você vai conseguir. Se é um projeto de Deus sobre a sua vida, se é um plano de Deus na sua vida, vai conseguir, você vai vencer. Deus vai se lembrar de você. Então tome uma posição, tome uma atitude. Não desista. Ore a Deus e persevere em oração. Tenha um compromisso. Tenha uma vida de intimidade com Deus, de busca a Deus. Tenha uma vida aí com Deus perseverante, de forma contínua. De forma contínua. Derrame aí as suas lágrimas. Derrame aí a tua amargura de alma ao Senhor. Confessa. Confessa a Deus que você precisa. Confessa a Deus. Derrama sobre Ele, lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem te observado, Ele tem visto as afrontas de Penina contra a sua vida. Ele tem visto as afrontas aí, ó, como Penina afrontava Ana. Deus tem visto Ana, Deus tem visto você. Deus tem visto o que estão lá, ó, fazendo para te entristecer. O que estão falando, o que estão aí arquitetando para te deixar para baixo, desanimada, desanimado. Não, mesmo aí, nessa tua pouca força, mesmo aí nessa tristeza, a tristeza na presença do Senhor, ela salta de alegria. Talvez você está chorando hoje,
Mas você fala com Deus. Você persevera em Deus. Senhor, não se esqueça de mim. Lembra de mim. Pela tua bondade. Atenta. Olha para mim. Pela tua bondade, pela tua misericórdia. Olha para minha aflição, para minha dor, para o meu sofrimento. Fale com Deus. Exponha a Ele as tuas fraquezas. Exponha a Ele as tuas limitações. Aquilo que você precisa, exponha a Deus. Fale com Ele. Fale, Senhor, por misericórdia, pela tua graça. Olha para mim. Eu sou pequena, eu sou falha, sou limitada. Sou tua serva. Olha para minha necessidade. Tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Olha para minha dor, para o meu sofrimento. Eu não estou aguentando mais. É muita dor. É muita dor, é muito sofrimento. Se lembre de mim, por misericórdia. E se o Senhor não se esquecer de mim, mas eu que sou tua serva, se o Senhor fizer, se o Senhor abrir essa porta, assim como Ana orou, se o Senhor me der um filho homem, ele será para a tua glória, ele vai te servir. Ore a Deus e fale com Deus, fala: Senhor, essa bênção, essa porta, isso que eu preciso não é para mim, para me vangloriar, não é para gastar nos meus deleites. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça, porque Ele dá liberalmente. Ele não dá para algumas pessoas que pedem para gastar nos seus próprios deleites. Por isso que muitos pedem a sabedoria e não recebem. Pedem para gastar nos seus próprios deleites. Pedem para humilhar alguém, para desprezar alguém, como Penina. Pedem para se ensoberbecerem, para se aparecer, para humilhar alguém. Mas aquele que pede na humildade, na sinceridade, na verdade, não para si vangloriar, mas ela estava pedindo e já declarando, entregando a Deus: Senhor, essa bênção que eu estou te pedindo é para a tua glória. Não é apenas para satisfazer a minha vontade, porque essa minha vontade está alinhada com a tua vontade, Senhor. Esse meu sonho de ter filho está alinhado com os seus sonhos para a minha vida. Peça, fale com Deus. Talvez não consegue sair palavras aí, mas faça como Ana, move os lábios, ou aqui dentro, só ore, fale com Deus. Desabafa com Deus, para de ficar desabafando com as pessoas. Para de ficar desabafando aí com a tua vizinha, com a irmã da congregação, com a sua parentela aí. Para de ficar desabafando e derramando a sua amargura de alma com pessoas que não podem resolver a situação. Vai na fonte. Vai na fonte. Talvez você está bebendo água aí de pessoas que têm para te dar água, talvez te dar um abraço,
te dar um conselho, uma palavra de conforto, de consolo, mas ela é limitado. Você pode beber ali da água dela, mas uma hora vai acabar. Ela não vai ter mais para te fornecer. Ela é vasilha. Ela é vaso. Essa pessoa. Você vai beber até um certo ponto, ó. Chega uma hora que vai acabar. Ela é vaso, ela é vasilha, como esse copo. Ela tem limite. Chega uma hora que eu vou beber na água dela, vou conversar com ela, ela vai me aconselhar, vai me abraçar, ela vai me trazer ali uma palavra amiga, um ombro amigo, ela vai me escutar. Mas ela vai naquele limite dela. Chega uma hora que ela não vai ter mais para te fornecer. Por isso nós temos que ir na fonte inesgotável, que não cessa, não tem limite. E Ana foi nessa fonte. E ela perseverou nessa fonte. Só que ali, o sacerdote que estava sentado ali, numa cadeira junto ao pilar do templo, ele ficou prestando atenção na Ana. Tem pessoas prestando atenção em você. Tem pessoas prestando atenção como você ora, como você adora a Deus, como você louva a Deus, como você está perseverando em Deus. Tem pessoas te olhando. Tem pessoas te observando. E Ana só movia os seus lábios no seu coração, falando com Deus, porém não ouvia a voz de Ana. Então aquele que estava olhando ela era sacerdote do templo. E ele teve ela como uma mulher bêbada, embriagada. E ele disse para ela: até quando você vai ficar embriagada e bêbada? Até quando? Aparta de ti o teu vinho, para de beber. Porém Ana respondeu. Ele, como sacerdote, ele tinha que ter discernimento espiritual. Ele, como um sacerdote, na sua função, no seu papel, ele tinha que ter uma visão ali, um entendimento maior, mas ele não teve. O sacerdote, ele já estava cego, perdendo a sua visão, não somente física, mas estava perdendo a sua visão espiritual. E Ana não rebate isso. Ana não critica. Ana não confronta ele de forma agressiva. Ana não desonra o sacerdote. Ela respeita a função do sacerdote, por mais que ela não concorde com ele, por mais que ela não ache correto a atitude dele. Ela não o confronta de forma agressiva, desrespeitosa. Ana respeita o seu cargo de Eli, a sua função. Ela só fala ali, justificando: não, Senhor meu, eu sou apenas uma mulher que está atribulada de espírito. Eu sou apenas uma mulher que está sofrendo. Eu sou apenas uma mulher que está chorando, que está derramando a sua amargura de alma perante o Senhor.
nem bebida, nem vinho, nem bebida forte sem bebida. Eu não tenho bebido vinho, nada, nem bebida alcoólica, nada. Eu não tô embriagada. Eu não tô bêbada. Eu não tô louca. Porque tem pessoas que olham eu e você e critica o jeito de adorar, o jeito de orar, o jeito que você se apresenta a Deus, o jeito que você adora, o jeito que você ora, o jeito que você busca a Deus. Tem pessoas que não compreendem isso. Porque talvez você chora, você ergue as suas mãos, você sabe de onde Deus te tirou, você sabe que Deus fez na sua vida e você é tão feliz com Jesus, você é tão grata a Deus. Porque aqueles que muito é perdoado, muito ama. Aqueles que pouco é perdoado, pouco ama, né? Então, você sabe de onde Ele te tirou. Você sabe o que Ele fez na sua vida. Você sabe o que Ele te prometeu. E você é tão grata a Deus, você glorifica a Deus com voz alta. Você sabe da tua necessidade, o desespero que está na sua alma, a aflição que está na tua alma, o cansaço que está na tua alma, a amargura que está na tua alma. E talvez você não faz como Ana, em silêncio, mas você clama, você grita por misericórdia, você ora alto, você clama em alta voz. Tem pessoas que se incomodam, começam a te criticar. Talvez ele esteja como ele, cego, ou começando uma cegueira espiritual. Ela não compreende. Ela não compreende. Mas aquele que anda e vive em espírito, ele compreende, ele sabe, ele discernir bem todas as coisas, de ninguém é discernido. Mas ele já estava andando na carne. Não compreendia. Não compreendeu. Nem por isso Ana pegou as suas coisas e foi embora. Não volto mais aqui. O Senhor me julgou de forma errada, eu sou inocente, o Senhor me acusou de algo que eu não cometi. Eu vou embora desse templo. Não quero mais saber desse templo. Vou para outro lugar. Vou adorar a Deus em outro lugar. Vou orar em outro lugar. O Senhor que era para ter discernimento espiritual, ter visão, e o Senhor me confundiu com uma mulher embriagada? Tá errado, vou embora para outro lugar. Vou orar, adorar em outro lugar. Vou sair daqui. Não. Ana também não ficou saindo falando mal dele. Ana não confrontou ele de forma agressiva, não saiu falando mal, resmungando, criticando, confrontando ele. Não saiu do templo. Não. Ana, ela continuou ali. Ela só se explicou. Eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha a tua serva. Olha só que humildade. Será que eu e você consegue fazer isso? Talvez a tua liderança aí teve você como errado. E você não estava errado. Talvez se alguma liderança sua aí, talvez é um patrão, um gerente, um encarregado aí, encarregada, que agiu de injustiça com você.
ela tem o conhecimento aí, ela tá numa função maior que você. E agiu de forma errada, injusta, falou algo que você não estava fazendo, te criticando. Mas Deus vem com essa palavra para você, como resposta, como direcionamento, através da palavra de Deus, para sua vida, para minha vida. Ele errou, ela errou, mas você não vai sair. Não vai sair aí a deixar agir pelas emoções. Você vai reconhecer. Você vai ser humilde. Ana poderia muito bem ter saído aí. Ah, não sou tua serva mais não. Não vou reconhecer o Senhor como essa autoridade aqui não, como essa liderança aqui não. Não. Onde já se viu, o Senhor tinha que ter conhecimento aqui. O Senhor está aqui para isso. E o Senhor vem falar isso para mim? Não, mas Ana, ela diz: não me tenha eu, a tua serva, por filha de Belial. Não, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Ana se humilha após ser humilhada. Tá entendendo isso? Por isso que a palavra do Senhor diz que aqueles que se humilham a si mesmo, Deus exaltará. Ana se humilha, já era humilhada por Penina. Estava no templo orando de forma contínua, perseverando a Deus. Foi humilhada. E talvez você esteja aí nessa situação. Está sendo humilhado, e aquele que é para te ajudar, aquele que é para te dar uma palavra de apoio, de conforto, te humilha. Em vez de te ajudar, põe você mais para baixo ainda. Então ele respondeu: olha só, a humildade de Ana. Não me tenhas, eu, tua serva, por filha de Belial. Por outros deuses, não. Não. Eu sirvo só um Deus, eu não sou do mundo, não. Não, eu não sirvo a Mamon, não. Eu sirvo a um Senhor só, o meu Deus vivo. Eu não sou do mundo, não. Não me tenhas, tua serva. Ela se rebaixa, ela se humilha. Por mais que ele tenha errado, ela declara: sou tua serva. Eu me ponho no meu lugar. Eu reconheço a tua função, eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço a tua importância aqui nesse lugar. Eu me submeto. Eu reconheço a tua autoridade aqui. Eu te respeito aqui. Por mais que o Senhor tenha errado, né? Por mais que ele esteja errado, eu submeto. E ela não aponta, não. O Senhor está errado, viu? Ela não fica apontando. Tem gente que é assim, né? Eu vou me submeter, mas o Senhor está errado. Não, Ana não faz isso. Eu vou me sujeitar, mas o Senhor está errado. Eu vou obedecer. Eu vou ter o Senhor, eu vou me fazer de serva, mas
o senhor errou, hein? Falhou feio. Não, Ana não faz isso. Não. Ela sabe que ele está errado. Ela sabe que ele está cego, com uma cegueira espiritual. Já. Mas ela não fala. Ela não confronta. Ela só justifica que da multidão dos seus cuidados, do seu desgosto, ela tem falado. Nada além disso. E aí Eli vendo, imagina Eli, que vergonha, né? Feio. Mas esse era o caminho que já estava indo. Ele já estava prosseguindo. Já estava ali na cegueira espiritual. Até ficar completamente cego. E Eli disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Eli lançou uma palavra sobre Ana. Tá entendendo? Não importa se a pessoa está numa cegueira espiritual. Ela vai prestar conta dela mesma. O que importa é a palavra de Deus. Foi lançada uma palavra sobre ela. Uma profecia sobre ela. Foi lançada uma palavra de bênção sobre a vida dela. Ela tomou posse da palavra. Você precisa tomar posse da palavra e parar de ficar olhando para os defeitos daquele que lança a palavra sobre a sua vida. Ela vai prestar conta de si mesmo. Mas você sabe que a palavra vem do céu, porque Deus, ele usa quem ele quer. Ele usou um animal para falar, ele usa um animal, ele usou um peixe para trazer a providência, ele usou um grande peixe para engolir Jonas, ele usa quem ele quer. Ele usa situações. Ele usa até o diabo. Porque, como Jó, Deus diz para Satanás, quando Satanás ia se apresentar: tem visto, Satanás, tem visto aí, ó, meu servo Jó? Homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, que não se desvia do mal? Tem visto ele? Deus é testemunho de Jó. Deus, ele mesmo provoca, né? Ele provoca aquela conversa ali. Satanás rodeava a terra, se apresentava diante de Deus, e Deus... Eu imagino, fico conjecturando aqui, eu fico imaginando, né? Deus falou: tem um propósito ali com Jó, preciso fazer algo. Satanás não faz, então eu tenho que mostrar para ele se alvoroçar e tentar, né, ali querer alguma coisa para Jó. Então vou provocar uma conversa com Jó, com Satanás. Satanás, você tem visto Jó? Ó, ele ó, você tem visto o Jó? Ele é meu servo. Ele anda em retidão, não fica mentindo, ele é justo, ele teme a mim, ele foge da aparência do mal, ele anda em retidão, ó, Jó, tem visto ele? Satanás, como ele é acusador, ele fala: também o senhor tem
abençoado ele. Por isso que ele é assim. Tira o que ele tem, o senhor vê. Se ele não murmura, se ele não blasfema contra ti. O senhor abençoa ele tem filhos, tem 10 filhos, tem uma esposa, ele tem muitos servos, ele tem muitos animais, tem muito dinheiro, ele é o homem mais rico do Oriente. Ele é o homem mais rico do Oriente. Por isso que ele é assim. Toca então nas coisas que ele tem. Toca na saúde dele. E é assim que deve acontecer, amados. Ele olha para mim, olha para você, tá vendo? Tá vendo lá? A Zelier, minha serva, sincera, temente a Deus, se desvia do mal. Ele dá testemunho lá do céu. Dá testemunho. E aí, Deus permite situações acontecendo na nossa vida, mas para um propósito. O melhor, que é o final das coisas, não o começo. Porque melhor é o final das coisas que o começo delas. Melhor é o final das coisas que o começo delas. Por isso que muitas vezes a gente não compreende o agir de Deus nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes a gente não compreende. Não compreendemos agora, mas entenderemos depois. Depois. E Deus, Ele permite. Ele mesmo dá testemunho. Mas é para que o nome dele seja glorificado. É para que vidas sejam alcançadas através do testemunho de Jó. Para que as pessoas entendam que mesmo perdendo, sofrendo, ou acometido por uma enfermidade, Deus tem o controle. Ele é soberano. E é melhor o final das coisas que o começo delas. Que nada saiu da direção de Deus, do controle de Deus. E quando nós estamos nos submetendo na vontade de Deus, sujeitando a Deus, resistindo ao maligno, Ele vem, nos fortalece, nos renova, nos abençoa. E é para nos dar experiências maiores, não para somente de ouvir falar, mas por passar. Porque quando a gente passa, amados, por uma situação, é diferente de falar. Quando a gente vive uma situação, é diferente de ouvir um testemunho de alguém. Quando a gente conta o testemunho de alguém que viveu algo, é diferente quando a gente conta o nosso próprio testemunho. A gente conta com mais fé, com propriedade, porque sabemos, como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente conta com propriedade, com verdade, com intensidade, com autoridade em Cristo Jesus. Quando a gente passa pela situação, quando a gente vê com os nossos olhos como Jó, não somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ele diz. Os meus olhos te veem.
diferente. Por isso que muitas vezes Deus permite, na minha e na sua vida, portas se fecharem. Assim como a porta estava fechada para Ana, por um momento, por algum tempo. O começo estava difícil, mas é melhor o final das coisas. O começo te afronta, adversidade, mas o final é o cântico de Ana. O final é o cântico de Ana. O capítulo muda. Capítulo 1 é sofrimento. Oração, busca, petição, atitude. Capítulo 2 de Samuel. É de cântico, é de alegria, é de grande alegria, é de triunfo, é de regozijo, exultação em Deus. Então por isso, não questione a Deus, não fique indagando a Deus por causa das percas, das lutas, das adversidades, da porta que se fechou. Talvez por causa da esterilidade. Talvez está estéril aí em alguma área da sua vida que você não consegue gerar. Você não consegue gerar. E parece que Deus não se lembra de você. Mas quando você ora, quando você busca, ou quando você intercede como Jó intercedeu por aqueles que não estavam compreendendo o propósito de Deus na sua vida, Deus vira o cativeiro. Deus muda a situação. Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó estava intercedendo. Deus mudou a situação de Ana. Deus lembrou de Ana quando Ana perseverou em oração. Como é importante eu e você interceder. Interceder, querer o bem até da Penina. Não orar pela queda da Penina. Não querer a morte da Penina. A destruição da Penina. Não querer o sofrimento da Penina. Você quer maior sofrimento? Uma pessoa que te humilha, dizia que você não ia conseguir, dizendo que você não ia alcançar, você não ia passar por tudo isso que você passou, e você tá aí. Você conseguiu, você conquistou, você chegou, você recebeu. Você quer coisa pior que isso? Hein? Deus fazendo a sua vida? Você quer coisa pior que isso para uma pessoa que queria a tua queda e falou que você não ia conseguir? Você quer coisa pior que isso? Essa é como se fosse a punição, como se fosse o castigo, porque é a colheita daquela pessoa, né? É como se fosse a devolução para aquela pessoa. É Deus agindo com justiça para aquela pessoa. Você quer coisa pior daquela pessoa ver você prosperando, ela dizendo que você não ia prosperar? O seu casamento não ia prosperar. As tuas finanças não iam prosperar. Os teus filhos não iam ter um bom futuro. Seguir corretamente. Não iriam serem curados, libertos, salvos. Você quer coisa pior que isso? De Deus abençoar a sua vida?
E aqueles que queriam o teu mal, a tua queda, eles não vão sofrer com alguém batendo neles assim, de forma física, porque o pior é o que eles sofrem por dentro, de ver a tua prosperidade, de ver você conquistando, conseguindo, avançando, prosperando, Deus te abençoando a tua família, os teus filhos, o teu casamento, as tuas finanças, Deus honrando você aí. E as pessoas olhando para você como olhavam para Eliseu. E até aquela mulher com seu esposo, ela dizia: ah lá, ó, olha aquele homem lá, o profeta Eliseu. Ali, né? Ali vai um homem de Deus. E as pessoas olham para você e diz: ali vai uma mulher de Deus. Está indo para a igreja. Olha, tem seus defeitos, sim, como todos nós temos, mas é uma mulher de Deus. Ah lá, ó, olha aquele lá. É um homem de Deus. Tá indo pra igreja, ó, tá indo lá, ó, tá indo evangelizar. Ah, aquele tá subindo pra ir no mercado ali, ó. Aquele tá subindo ali, ó. Sabe esse homem que tá passando aí, ó? Sabe essa mulher que tá passando aí? Mulher de Deus. Esse homem aí, ó, homem de Deus. Que a gente conhece as obras dele. A gente conhece as obras dela. Nós já temos há um tempo aí convivendo aí, vendo que as pessoas podem falar mal dele, pode querer a morte dele, a destruição. Sempre vai ter um, né, para falar mal. Sempre vai ter um que não gosta, né? Sempre vai ter um para confrontar, né, para criticar. Sempre vai ter. Mas a maioria vai reconhecer. Ah, não. Ah, o Eliseu não, ele é homem de Deus mesmo. O profeta Eliseu, ele é homem de Deus. Não, essa mulher aí, ó, a Márcia Nunes, a Aline Teixeira, Zelier, é mulher de Deus. Tem seus defeitos ali, seus defeitinhos, como todos, mas ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. As pessoas provam da gente. As pessoas provam de você, que você libera sobre elas. E com o passar do tempo, né, tem pessoas que querem definir a sua vida, quem você é, que árvore você é, porque ouviu falar de alguém. Ah, fulano falou pra mim, olha, ela não presta. Ele não presta. Não, eu ouvi falar que, ó, ela é assim, assim, assim. Ela gosta disso, disso, disso. Não, porque ele faz isso, isso, isso. Ela tá definindo você por comentários. Por falácias. Mas ela não conviveu com você. Como diz, né? Ela não comeu 1 quilo de sal com você ainda. E muitas pessoas, né? Não é verdade, Alcione? Muitas pessoas, elas definem as outras. Fala, não, ela é assim mesmo. Parece que é assim. Porque olha, você, talvez você passe aí na rua de forma séria, você tem o seu jeito, não... Tem pessoas que é de cara amarrada e são amarrados mesmo, por dentro, né? São travados por dentro. Mas tem pessoas que às vezes anda dispersa, assim, pensando, tá orando, né? E não tá prestando atenção. E a pessoa fala, nossa, ali é metida. Aí, que homem ignorante, arrogante.
E essa pessoa não tá nem prestando atenção nisso, não percebe. Talvez está em espírito, orando a Deus, tá louvando a Deus, tá como Ana, derramando a sua amargura de alma ali. E vem um igual Eli. Exibido, soberbo. Finge de ser crentinha, finge de ser crentinho. Só fica aí, ó, falando bonito. Só fica aí, ó, fazendo de conta. Dando uma de boazinha, dando de bonzinho. Mas ela não conviveu com você ainda. Vai ter sempre alguém para falar. Até aqueles que convivem com você. Mas se você tem a presença de Deus, Deus me fez entender isso, amados. Se você tem a presença de Deus, se você ama a Deus, se você está andando e vivendo em espírito, você está alinhado com a vontade de Deus. Ama a Deus, ama seu próximo. Você faz a vontade de Deus, renunciando às suas vontades aí, por mais que você tenha seus defeitinhos, seus defeitos, suas limitações, mas você tem perseverado. Aqueles que não gostam de você, que não te amam, que talvez tenha inveja. Então, talvez tenha pessoas aí que sabe que você é gente boa, como Jó. Você, mulher de Deus, homem de Deus, tá falando mal de você e convive com você, já comeu 1 quilo de sal com você. Talvez essa pessoa tenha inveja, ciúme de você. Por isso que ela fala isso de você. Mas não dê ouvidos. Ela só dá o que ela tem. E ela mesma se embaraça no próprio laço que ela arma. Não deixe as más conversações corromper os bons costumes. Não deixe, não permita. Não permita, Késia, não permita. Não permita. Continue sendo uma mulher de Deus. Continue, você, homem, continue sendo um homem de Deus. Continue dando bom testemunho. Vai ter sempre um para falar. Não se esqueça disso. Vai ter sempre alguém, às vezes até dentro da própria casa, na família, ou no trabalho, ou na congregação. Vai ter sempre alguém para levantar. Vai ter sempre uma treva ali, se incomodando com a luz. Mas continua prosseguindo, dando bom testemunho. Vai ter sempre uma penina aí, que convive aí com você. Vai ter sempre uma penina, mas não dá ouvido pra penina. Você vai sofrer, né? Que a gente sofre mesmo. A gente é limitado, a gente tem emoção. A gente tem sentimento. Você tem sentimento. Você vai sentir mesmo tristeza, angústia. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, né? Nós temos aflições, angústias, mas tem de bom ânimo. Eu venci, disse Jesus. Ou seja, tudo vai passar, as angústias, as aflições, Ele vai tirar da gente. Ele é passageiro. Então, continue. A gente vai sentir na pele, vai dar tristeza, a gente vai se entristecer, às vezes vai vir a ira, né? Vai vir a vontade de falar um monte. Mas a Bíblia diz: seja tardio em falar, seja tardio em irar-se. Talvez, e também a Bíblia diz: ireis, você vai se irar, mas não peca. Não peca. Talvez você vai ficar nervoso, sabe? Tem hora que a gente é limitado. Vem aquela irritação, ainda mais mulher, quando tá naqueles dias, os hormônios tá à flor da pele, tá
tá a ponto de explodir. Os hormônios tá ali, ó, acelerado, com uma bomba atômica lá dentro. A ira tá à flor da pele, vontade de pegar alguém e enforcar. Mas você vai orar a Deus. Você vai orar, você vai buscar Deus. Você não vai ficar ali, ó, xingando Penina, revidando, perdendo seu tempo com Penina, não. Ficar revidando Penina é perca de tempo. Entenda isso. Deus não quer que você fique revidando Penina. Deus não quer que você fique aí, ó, batendo boca com Penina, fazendo briguinha de rede social aí, com compartilhamento, com indireta com Penina. Não. Deus não quer que você fique aí com indireta com Penina. Deus não quer que você fique aí, ó, com bate-boca com Penina. Não, perde seu tempo não. Vai usar seu tempo para orar a Deus, para buscar a Deus, para se derramar, para derramar a sua aflição, a sua angústia em Deus. Não fica perdendo seu tempo com a Penina. Deixa que com a Penina Deus vai dar jeito nela. Deus vai falar com a Penina. Você não precisa falar com a Penina. Deus, o próprio Deus vai falar com a Penina. Então continua, Adirene, continua buscando, continua perseverando, continua servindo, continua renunciando, fugindo da aparência do mal, continua sujeitando a Deus, resistindo às afrontas do maligno da Penina. Continue resistindo aí, ó. A tua carne talvez quer falar um monte pro sacerdote Eli, que falou coisa que não devia, porque não estava com discernimento, e falou um monte de baboseira, falou um monte de coisa. Você ouviu e não gostou. Talvez fez coisa que você viu e também não gostou. Se põe no seu lugar, faz a sua parte. Deus vai falar com o sacerdote Eli. Você não precisa falar. O próprio Deus vai falar com o sacerdote Eli. Talvez não com palavras, mas em atitude, situações. Assim como Penina também. Então faz a sua parte. E quando Penina, ou quando Ana recebe aquela palavra sobre a vida dela, do sacerdote, dizendo: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ela tomou posse, toma posse aí. Quando vier a palavra de Deus, toma posse. Porque tem pessoas aí, ó, Deus me faz enxergar isso dessa maneira. Talvez eu não me rendo, não me entrego naquela, porque aquela pessoa que está louvando, eu conheço aquela pessoa. Faz tanta coisa errada. Aquela pessoa lá, olha a veste dela. Olha só como que ela é. Como eu sei como tá a casa dela. Eu sou vizinha dela, eu sei como que tá a casa dela. Eu sei como que tá ali, ó. Eu sei como aquela pessoa fala. Ela grita, ela é isso, aquilo, faz isso, aquilo. Tá louvando a Deus? Aí burra. Eu não vou louvar a Deus não, com essa pessoa aí cantando, louvando. Vou nada. Não vou me entregar não. Tá perdendo. Tá perdendo a oportunidade de se render a Deus. Ela tá entregando dela para Deus. Seja que está na horizontal, não está chegando na vertical indo até Deus, está indo só para os homens ou para ela mesma, para se aparecer, é problema dela com Deus. Se ela não está louvando a Deus para um louvor vertical que sobe até as narinas de Deus, ela está louvando na vertical, na horizontal, que é para o meu ego, para a minha satisfação, para me aparecer. Ela com Deus. É Deus. Agora você vai ficar aí. Você vai ficar aí deixando de adorar a Deus, perdendo a oportunidade por causa de pessoa, por causa dela. Não.
Ela é assim, o problema dela é ela com Deus. Eu vou orar por ela, para Deus ajudar ela a se fortalecer, a melhorar, a se converter, a renunciar, a santificar, a se purificar. Mas eu vou deixar de adorar a Deus, de entregar a Deus o que eu vinha entregar? Eu vou deixar de receber, de tomar posse por causa do erro do sacerdote Eli? A palavra foi lançada. Ah, mas esse pregador é assim. Ah, mas essa pregadora é assim. Eu conheço ele, eu conheço ela. E por isso que muitas pessoas perdem de receber a bênção. Jesus estava no meio do seu povo. E por causa da simplicidade de Jesus, as pessoas duvidaram do seu poder. Está entendendo isso? E por isso Jesus não fez muitos milagres ali na sua terra, no meio do povo ali. Sabe por quê? Porque Jesus era simples, humilde. E as pessoas olhavam, ah, mas esse aí é o Messias, esse aí que é o enviado de Deus, esse aí que é o cheio do poder de Deus? Não. Esse aí que ora e as coisas acontecem, não, esse é o Jesus. O Jesus, o filho do carpinteiro, do José e da Maria. Ixi, ó, meu vizinho, eu conheço eles faz tempo. Mora no meu bairro. Ah, eles moram na minha cidade ali, ó, conheço. Ah, ele? Não. A Márcia Nunes vai orar? Vixe, conhece a Márcia? Nada. Ela ora, as coisas acontecem? Deus ouve a oração dela? Deus usa ela para falar e as coisas acontecer? Como boca de Deus na terra? Não. Conheço a Márcia, ó. Conheço ele, conheço ela. Nada. Conheço as fraquezas dela, conheço os fracassos dela, conheço o que ela conquistou, o que ela perdeu, o que ela deixou. Não. E não acredita, não toma posse da palavra que sai. Não toma posse. Ah, Kelly? Ah, conheço a Kelly. Ah, não, Kelly não. Conheço o passado dela. Eu conheço. Ah, não. Ah, tá, a Kelly, eu conheço ela. Conheço as fraquezas dela ali, as limitações, os acertos dela, os erros dela, eu conheço. Os defeitinhos dela, conheço os acertinhos dela. Não, eu convivo com ela, ó, bastante tempo. Encontro com ela aí, ó, nas igrejas. Encontro aí, ó, a Késia. Não, ela. Ora e Deus ouve a oração dela, as coisas podem acontecer. Não. Ela que vai pregar? E acha que a palavra vem do eu. Muitas coisas vêm do eu mesmo, né? Da pessoa. Se a pessoa deixar. Mas a palavra não sai se Deus não permitir. Tá entendendo? Se Deus permitiu, você está lá naquele lugar. Aquela pessoa está lá. E a palavra sair, algum propósito tem. Independente de quem esteja, de que lugar seja. Deus usa até pessoas que moram na rua para falar com outras. Deus já usou pessoas que estavam mendigando, morando na rua para falar comigo, para confirmar algo para mim. E eu senti ali o poder de Deus, Deus falando comigo através daquela pessoa. Tá entendendo? Por isso nós só podemos desprezar a palavra que vem a nós. A palavra, ela vem a nós. Seja através de um morador de rua, seja através de alguém que está no erro, no pecado. Por isso nós temos que estar atentos. Às vezes até Deus usa a pessoa ali para falar o que o diabo está tramando, para alertar. Tá entendendo isso? Por isso nós temos que estar atentos. Tomar posse ali, receber. Falar, opa, vou vigiar. Parece que o diabo tá tentando tramar nesse negócio, nessa área aqui, ó. Parece que o inimigo tá querendo aí, ó,
armar um laço ali, ó, naquela situação, no meu trabalho ali, ó, na vida dos meus filhos. Eu vou começar a orar, eu vou vigiar, porque alguma coisa aí Deus está mostrando. Se Deus permitiu essa pessoa vir falar comigo e falar isso, vou vigiar. Tudo tem propósito, mas tudo. Os erros e acertos. Os erros dos outros, se nós temos discernimento, buscamos a Deus, andamos e vivemos em espírito, até os erros das pessoas, os erros dos outros, os nossos erros, a gente pode aprender. Deus permite a gente às vezes errar pra gente aprender, pra gente não errar mais, tá entendendo? E até os erros dos outros Deus ele nos ensina, tá entendendo? Então toma posse aí. Aquilo que é bom, absorve, toma posse. Aquilo que não te edifica, aquilo que te edifica, receba. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Aquilo que não traz, exclui, tira. Daí não... Ele falou tudo, mas não me edifica. É do cão. Até aquilo que vem do cão é para te mostrar. Falar, essa pessoa aí, ó, tá falando daquilo que não é de Deus para sua vida. Ou seja, tá armando um laço. É Deus mostrando. Ele permitiu essa pessoa se manifestar e falar, que é para mostrar quem é essa pessoa que está por vir. Tá entendendo? Então, exclui aquilo que não te edifica e receba, toma posse. E ela disse: acha a tua serva graça em teus olhos. E assim, Ana, ela foi o seu caminho. E aquela que já não comia, está comendo, porque ela se alegrou. Ela estava no propósito. Ela se foi o seu caminho, comeu, e seu semblante já não era triste. Mas ela tomou posse de uma palavra de um homem que humilhou ela. Hein? Pode uma coisa dessa? Ela tomou posse da palavra de alguém que pôs ela para baixo, que tá no erro, tá sem visão, tá ocupando um cargo que não é mais para ela. Mas ela tomou posse. Ela tomou posse de uma pessoa que talvez esteja exercendo a sua função de forma errada. Tá pregando no pecado, tá louvando no pecado. Mas eu não tô fazendo. Eu não vou louvar para essa pessoa, eu vou louvar para Deus. Eu vou tomar posse da palavra, não é para ela, é para minha vida, para com Deus. Nós temos que saber separar isso, dividir isso. Porque senão a gente generaliza tudo, as coisas, e a gente acaba generalizando e agindo num todo. Não é assim. A gente tem que saber separar. Por isso a gente tem que buscar o discernimento para Deus nos ajudar nessa sensibilidade de coisa, nesse algo melindroso, que é tão melindroso, que a gente tem que tomar um cuidado, né? Para saber separar. Ó, isso aqui é pano, isso aqui é plástico. Eu vou separar. Cada coisa seu lugar. Vou separar. Ora para isso, ora para aquilo. Tudo tem o seu tempo. Não, essa pessoa ela é assim. Ela tá usando de uma função assim, mas é igual uma pessoa. Ela é ruim, talvez, com os funcionários.
mas ela é produtiva. Está produzindo. É assim, talvez tenha pessoas aí que ela erra, peca na casa dela, tá pecando, mas ela tá pregando o evangelho, tá evangelizando, tá ajudando os necessitados, os pobres, os órfãos, as viúvas, né? Faz caridade. Tá produzindo, deixa ela produzir. É necessário o joio crescer com o trigo. E também como Paulo, né? Foi Paulo que disse. Estão dizendo, estão pregando aí, estão pregando, mas eles são outro tribo, outro povo aí, estão pregando, falando de Jesus. Deixa eles falar. O importante é que o evangelho seja proclamado. Entendendo? Deixa eles pregar. Enquanto eles estão pregando, tem pessoas aí que estão sendo alcançadas. Se eles estão no erro, se eles não fazem parte de verdade, de forma genuína e sincera, sendo igreja, deixa eles pregar. Deixa, pelo menos o evangelho está sendo anunciado. Tá dando resultado aí. Só que se eles não forem salvos, se eles for pro céu, aí é eles com Deus. Mas tem vida sendo alcançada aí. Tá entendendo? Pera um pouquinho. A mamãe faz depois. Entendendo? Então, é essa visão que nós temos que ter, amados. Essa visão de ter a sensibilidade para poder separar as coisas. A gente vai perder muita coisa aí. A Bíblia diz: lança o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a acharás. Não retenha a tua semente. Se você semeia de manhã, não retires à tarde, porque você não sabe qual. Não para de semear, porque você não sabe qual vai prosperar, qual semente vai prosperar. Então continua tomando posse. A semente, recebi. Tomei posse. Edifica para mim, então tomei posse. Não sei se aquela mulher lhe falou da carne, mas eu sei que me edifica. Tomei posse, vou receber. Isso aqui não me edifica, não traz à memória aquilo que está me esperança, o que é Jesus. Mas então eu vou excluir. Toma posse. Receba, creia. Se a palavra te confronta, você sabe que vem de Deus, você precisa, seja com o coração, por isso tem que ter o discernimento para saber dividir. Isso aqui, essa correção, hein? Palavra, confronta, mas eu sei que é para mim. Me alertar, para mim me arrepender, para mim me converter, para mim renunciar. Tá entendendo? E a toma posse. Já mudou, já deu ânimo. A gente toma posse da palavra, né? Por mais que a pessoa está no erro, mas tomei posse da palavra. Porque vai passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Quando a palavra de Deus ela sai, ela tem direção certa, ela tem um endereço. E se ela achou endereço em você, se ela semeou, se ela caiu aí nessa terra aí, que é o teu coração, que é em você, aí depende do seu coração. Se ele tiver como uma terra cheia de aves aí, de rapina, ela vai roubar a semente, se tiver disperso. Mas se tiver com uma terra, com pouca terra e muita rocha, ela vai até germinar. Tá bom, também posso, né? Da palavra. Mas quando vier a dificuldade, o sol vai matar. Ela não vai frutificar, porque ela vai morrer. Ou a terra pode estar com muito espinho, então ela vai cair aí. Tomei posse, vou perseverar um tempo aí, mas os cuidados da vida, o coração tá com as coisas do mundo, com os cuidados dessa vida, não vai frutificar. Então a terra tem que estar fértil, preparada, ou seja, boa, para receber a semente. Então a palavra foi lançada.
Seu coração está preparado? Está com um coração bom? Vai dar fruto. Vai dar fruto essa semente. Então toma posse da semente. Tudo que Jesus está derramando sobre a sua vida, entregando, semeando aí na tua vida. E aí você vai se alegrar, como Ana, porque Deus se lembrou dela. E Deus fez Ana conceber o seu filho Samuel, a quem ela tinha pedido. Entenda que tanto sofrimento, né? Tanta luta, tanta humilhação, tanto desprezo. Mas Ana, ela diz assim, no Cântico, capítulo 2. Agora Deus mudou o capítulo. Deus muda o capítulo. Deus vira o cativeiro. E quando chega o tempo, quando Deus vira o cativeiro, Ele muda o capítulo da nossa vida. Ele nos faz viver coisas novas, por causa, não que somos bons ou melhores, mas porque nós perseveramos em obediência, renúncia. Nós decidimos perseverar. Então, Ele muda a nossa história. Ele nos faz viver algo novo. E aqui no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Samuel, os que antes eram fartos se alugaram por pão. Aqueles que tinham muito, agora tem pouco. Mas agora cessaram os que eram famintos. E até estéril teve 7 filhos. Olha só, quem não tinha nenhum, né? Deus faz ter por abundância. Entenda que é o tempo de Deus. Mas enquanto você estiver perseverando e buscando a Deus, orando, indo, mesmo chorando com lágrimas, mas Deus vai se lembrar de você. Assim como Deus se lembrou de Mefibosete, que estava lá em Lodebar. Assim como Deus se lembrou quando o rei abriu as crônicas e se lembrou do que Mardoqueu fez. Tem recompensa. Tem recompensa pelo teu esforço. Tem recompensa. Até Esther teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu a Penina. Tá vendo? Que Deus faz com aquele que está embaixo e para cima, que está em cima e para baixo. Deus abate o soberbo e exalta aqueles que se humilham a si mesmo. O Senhor é o que tira a vida, o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e deixa o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Versículo 10. Vou continuar no 9 e 10. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos. Vai falar o quê? Aquela que muito falava, né? Tentava irritar, embravecer. Ficou mudo. Ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Ficarão debilitados, fracos. Desde os céus trovejará sobre eles o Senhor, julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. E Samuel ficou lá servindo, o sacerdote Eli, perante o Senhor. E Deus deu a Ana um filho, mas que era 3 em 1, sacerdote, juiz e profeta. Deus honrou Ana, um filho abençoado. E a Penina enfraqueceu. Deus a pôs no seu lugar, porque quis se engrandecer.
Por isso que nós não podemos nos engrandecermos, se soberbecer. Nós temos que ser humildes, se humilhar, nos fazer pequenos, reconhecer que nós somos tão falhos, limitados. Amém? Fique com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus nós vamos orar. Você que tem um pedido de oração, coloque aí nos comentários e nós vamos estar orando. Eu irei anotar no meu caderno de oração para estar orando e nós cremos no poder de Deus. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela salvação da nossa alma, perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Te agradecemos por essa palavra que nos traz calmaria, Senhor, nos traz consolo para nossa alma e nos dá direção, pois é como uma receita para a gente, pois é como uma receita para nós tomarmos essa medicação, essas instruções, desse ensinamento do Senhor para conosco, porque o Senhor é manso e humilde de coração e aprendemos de Ti, Senhor, e lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade. Nós lançamos sobre Ti, Senhor, a amargura de alma. Lançamos sobre Ti as acusações. Lançamos sobre Ti, Senhor, todo o nosso sofrimento, as angústias, os desprezos, os confrontos, a dificuldade, as necessidades. Nós lançamos sobre Ti, Senhor, nesse momento. Lançamos sobre Ti, ó Deus, a amargura de alma que está, Senhor, em nossas vidas, e aqui confiamos em Ti, perseveramos em Ti em oração, pedindo a Tua misericórdia, como Ana orou, se benignamente atentares para a aflição nossa, para a nossa aflição, e não se esquecer de nós, e se lembrar de nós, Senhor, e nos abençoar e agir nas nossas causas, nas nossas necessidades, naquilo que nós estamos precisando, naquilo que está nos faltando. O Senhor vier abrir a porta, o Senhor vier agir na nossa vida, seja com salvação de almas, cura divina, com libertação, com restauração, com restituição, no casamento, nas finanças, na família, com os filhos, no trabalho, uma porta de emprego, uma causa na justiça, ó Deus, um ministério, na vida espiritual, Senhor, talvez familiar, talvez se levantou uma contenda, uma discórdia, uma briga. Senhor, Tu sabes todas as coisas, Senhor Jeová, Tu sabes. Ó Deus, apresentamos diante de Ti, Senhor, e nós pedimos que, se o Senhor se lembrar de nós e resolver, e entrar e agir, Senhor, meu Deus, e com a Tua mão forte agir nessa causa, nessa situação, nós iremos testemunhar, Senhor, assim como Ana entregou já antes de receber a bênção, para a Tua glória, para Te servir, assim nós entregamos, Senhor, isso que nós estamos necessitados, nas Tuas mãos, Senhor, nós entregamos já de antemão, que seja para a glória do Teu santo nome, que seja, Senhor, para a Tua obra, para testemunhar, para que vidas sejam alcançadas, para que essa bênção que nós estamos pedindo, ó Deus, na nossa necessidade, seja para a Tua glória, Senhor, para Te servir. É para o Teu reino, Deus. Senhor, eu não sei o que essa pessoa precisa. Talvez uma providência. Eu não sei, Senhor. Eu não sei, mas Tu sabes. E a Ti, Senhor, eu oro juntamente com essa pessoa, usando a minha fé, juntamente com a dela. Na simplicidade do Evangelho, Senhor. Crendo na Tua palavra. Crendo, Senhor, que o Senhor Deus poderoso, que está conosco, voltará para nos buscar, que morreu na cruz para nos salvar,
mas que está vivo, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos ajudando, intercedendo por nós, e nos enviou o Espírito Santo para estar conosco, em nós, através de nós, para nos ajudar. E nós cremos que o Teu Espírito Santo está nos enchendo, Senhor, nos instruindo, nos fortalecendo e nos guiará por todo o nosso caminho, Senhor, por onde o Senhor nos enviar. Não seremos mais nós mesmos, mas o Teu Espírito que habita em nós, nos guiando em todas as decisões, em todas as atitudes, nos ajudando a renunciar aos confrontos da penina, aos erros das lideranças, aos erros das pessoas, nas suas funções, talvez aonde nós estamos comprando, vendendo, talvez aos lugares onde nós estamos entrando e ali tem alguém na sua função, na sua liderança, naquele lugar, naquele salão, naquele ambiente, mas está tomando e que toma uso de autoridade por estar composto daquele lugar, daquele cargo, daquela função, e está agindo de maneira errada, mas o Senhor nos ajudará a como lidar com cada situação. Nos ajuda, Senhor, que o Senhor venha nos dando discernimento espiritual, nos abençoando com as Tuas bênçãos espirituais, abrindo a nossa visão, a nossa mente. Assim nós oramos, Senhor, pedindo as Tuas bênçãos, a Tua proteção, os livramentos para conosco. E que o Senhor venha de uma forma especial, Senhor, curando a enfermidade física, emocional e espiritual. Te apresentamos cada pedido de oração, a cada nome no caderno de oração, a cada pedido, Senhor, a cada pedido na caixinha de oração, a cada vida que está aí, Senhor, representando o Senhor, a sua família, acompanhando as lives, as transmissões. Senhor, eles têm perseverado junto comigo, Senhor. Eu te peço, ó Deus, abençoa-os, abençoa de uma forma especial, não por mim, Senhor, mas por amor a Ti, Senhor, porque eles têm se esforçado, como Ana, em meio às lutas, em meio às adversidades, mas eles têm vindo juntamente comigo, Senhor, a orar e a buscar ao Senhor, a trazer à memória os Teus feitos, a Tua palavra, a reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania, Senhor, e aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Pai, que o Senhor venha se lembrar e conceder, Senhor, que o Senhor venha fazer ela gerar esse milagre, ó Deus, gerar esse milagre, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço, para a glória de Deus. Amém. Amém. Toma posse. Sabe o que Deus me mostrou agora? Que você vai gerar. Você está já gerando o seu milagre. Você já está com o seu milagre aí, em você. Já gerando, igual uma mulher grávida. Mas para dar à luz tem que esperar o tempo certo. Espere o tempo certo. Você já está gerando o seu milagre. Não se esqueça disso. O Espírito Santo de Deus não deixará você se esquecer disso, porque quando você talvez pensar em esquecer, Ele vai te lembrar dessa mensagem, dessa transmissão, desse vídeo, de tudo que você ingeriu aqui, da palavra de Deus que é doce como o mel, que você já está gerando o seu milagre. Você está aí já, ó, gerando, mas para dar luz, para você pegar no colo, para você abraçar, para você contemplar com seus olhos naturais, para as pessoas verem Ele aí, nos teus braços, na tua mão. É questão de tempo. É questão de tempo. Espera o tempo certo. Você vai dar luz àquilo que você está gerando, que é o teu milagre. Porque Deus já se lembrou de ti. E você vai cantar como Ana. Deus colocará um cântico nos teus lábios, um testemunho para você testemunhar. Amém?
Louvado seja Deus. E você que entrou agora aí, talvez entrou no meio, volte. A palavra de Deus é como pérola. Como pérola. Por isso que Jesus nos ensina, né, que não devemos dar pérola aos porcos. Os porcos, eles não dão valor para pérolas, né? Os porcos, eles não valorizam as pérolas. Mas você sabe o valor de uma pérola. Então volte e dê valor, valorize cada palavra que o Senhor te entrega, te fala. Amém? Saboreie cada alimento, mastigue bem cada alimento que o Senhor te entrega e saboreie a palavra que é doce como mel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Louvado seja Deus.